Tô de volta com esse projeto de 1000 questões comentadas. Vamos responder comigo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Xavier, sou professora de Direito Administrativo e Direito Constitucional, especialista em políticas públicas e gestão governamental no estado de Minas Gerais há mais de 9 anos. E eu vou transformar a sua forma de estudar com a ferramenta certa. Mas antes de ler a questão de hoje, eu quero dar uma dica para vocês. Está disponível no meu site www.gabrielaxavier.com.br na aba Materiais Gratuitos alguns capítulos do Manual da Aprovação. O Manual da Aprovação, esse aqui de Direito Constitucional, é assim, gente, fininho, poucas páginas que respondem a qualquer questão de prova dos últimos 7 anos, comprovadamente. Você tem acesso às questões, às estatísticas que fundamentam esse estudo. Então corre pra lá, faça o download gratuito e aproveite essa nova forma de estudar. Agora vamos responder a questão? Vamos lá? Vou ler a questão para vocês vão ter um tempinho para responder e logo eu comento. Vamos lá. Questão da banca CESP, prova de técnico administrativo. Acerca dos atos administrativos, julgue o item a seguir. A sanção do presidente da República é qualificada como ato administrativo em sentido estrito, ou seja, é uma manifestação de vontade da administração pública no exercício das prerrogativas públicas, cujo fim imediato é a produção de efeitos jurídicos determinados. Tá certo ou tá errado? Pessoal, a resposta está errada. Sabe por quê? Porque ela está falando que a sanção do presidente é um ato administrativo. E esse é um ato político. Para responder essa questão, você tinha que compreender isso e compreender o que é função política ou função de governo. Pessoal, função política ou função de governo são os atos da alta gestão do governo. A alta gestão goza de uma margem ampla de discricionariedade, tem uma liberdade mais ampla para decidir como que vai atuar naquela situação. E a sanção de uma lei, ou veto de uma lei, ou declaração de guerra, ou decretação de estado de sítio, são atos de alta gestão. Atos políticos, atos que estão ligados à grande função de governo. Quando eu falar de função política, entendam como sinônimo de função de governo. São sinônimos aí que a gente vai usar no direito administrativo. E quando eu estiver falando de função política, lembre-se aí dos atos de alta gestão. Atos nos quais os governantes têm ampla margem de discricionariedade para definir como que eles vão atuar. Então a sanção do presidente não é um ato administrativo em sentido estrito, é um ato político, goza de ampla margem de liberdade. O presidente tem uma ampla margem de discricionariedade para sancionar ou vetar uma lei. Pessoal, vocês estão vendo aí que no Manual da Aprovação esse conceito de função de governo ou função política tá em verdinho, porque responde até 100 questões de prova dos últimos 7 anos. Ou seja, não é um tema que despenca nas provas, mas se aparecer você tem que ter uma facilidade para responder, porque essa é uma parte mais simples da matéria. Não perca esse ponto que ele é mais fácil de você ganhar e é um conceito bem tranquilo de entender. Para que vocês não esqueçam esse conceito, eu vou fazer um comparativo entre função de governo e função administrativa. Olha aí, função de governo ou função política. A competência para exercer a função de governo é do Poder Executivo. Tem fundamento constitucional, sabe por quê? Esses atos políticos, esses atos de alta gestão do Estado são as grandes decisões do governo. E elas se fundamentam no texto constitucional, porque é a Constituição que fala sobre a forma de aquisição do poder do Estado, como que o Estado se organiza, como que ele vai exercer o seu poder. Portanto, essa função política tem fundamento na Constituição. Beleza. Além disso, o governante que vai editar um ato político, ele tem aquela ampla discricionariedade para definir como que ele vai atuar naquele caso concreto. Um exemplo próprio de função de governo, de um ato que decorre da função de governo, declaração de guerra, beleza. E a função administrativa? Pessoal, a função administrativa também é exercida preponderantemente pelo Poder Executivo. A gente sabe que os outros poderes também desempenham aí atipicamente funções administrativas. Inclusive, a gente sabe que outros poderes também desempenham funções políticas, sim. Mas tipicamente as funções políticas de governo e as funções administrativas estão concentradas no Poder Executivo. Beleza, entendi. Além disso, pessoal, quando a gente tem um agente público exercendo a função administrativa, a gente sabe que esse agente público deve atuar em conformidade com a lei. Então, o fundamento que fundamenta a atuação da administração pública é
a lei, correto? Beleza. E me dá um exemplo, prof, de um ato administrativo. Gente, um decreto, uma licença, um regulamento são atos administrativos. A grande diferenciação aí entre função de governo e função administrativa tá aí no fundamento. A função de governo tem como fundamento a Constituição Federal. A função administrativa tem como fundamento a lei, e além disso a gente sabe que no exercício da função de governo, o governante goza de uma ampla discricionariedade e o gestor público, o administrador público, goza de uma discricionariedade normal, regular, nada demais, ok? Entendendo essa questão, é importante você saber esse conceito. Já volto com a próxima questão desse desafio. Tchau, tchau!